pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa aula de estágios da despesa. Agora a gente entra na execução da despesa e no nosso primeiro estágio, que é o empenho. Então, pessoal, vamos lá. Artigo 58 da 4.320. O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O artigo 59 diz que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Gente, o empenho, o que ele configura, né? Ele configura uma garantia ao credor, ele configura uma reserva do valor na dotação. O que temos para conversar aqui com relação a esse 58? O 58, ele diz que o empenho cria a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, veja, o que seria o implemento de condição? O implemento de condição seria a liquidação. Por quê? Porque eu implemento aquela condição de pagamento. Então, implemento de condição seria a liquidação. Mas quando você vai estudar lá a questão do pagamento, você vê que o pagamento ele só pode ocorrer após a liquidação. Então, existe ali como se fosse uma tecnia do texto. Por quê? Porque se o artigo 58 diz para você que o empenho da despesa é que cria a obrigação de pagamento, independente, né, do fato de estar ou não implementada a condição, isso significaria que o particular poderia cobrar da administração pública ainda que ele não tivesse entregado e nem feito nada. Então, nós não temos essa possibilidade, tá? Se vier na sua prova o texto legal, o texto do artigo 58, você marca. Mas várias questões falam nesse sentido, de que a despeito da despesa estar empenhada, e não é isso que cria a obrigação de pagamento. O que cria a obrigação de pagamento é a liquidação, ok? Então, nós temos questões assim. Temos que tomar cuidado, porque eu só vou pagar depois de liquidar. Eu não pago nenhuma despesa só com empenho. Nenhuma. Não vou pagar. Tem que obrigatoriamente passar pelos 3 estágios, ok? O artigo 59 diz que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. Isso aqui, óbvio, isso aqui é princípio da legalidade, né? Por quê? Porque se eu tenho um crédito autorizado, eu não posso ter nada que exceda esse crédito. Se eu excedo o crédito, eu estou fazendo uma despesa sem autorização legal, ok? Então, não posso exceder o limite do crédito. E também por conta do princípio do equilíbrio. Porque se eu excedo o crédito, quer dizer que eu estou fazendo uma despesa maior do que eu deveria e não vou ter receita para cobrir aquilo. Então, tanto pela legalidade quanto pelo equilíbrio, eu não posso fazer uma despesa que exceda um crédito concedido. Veja, então, o empenho, ele é uma garantia ao credor, por quê? Porque ele consiste numa reserva do valor na dotação. Então, por exemplo, eu tenho lá uma dotação no valor de 100 mil para serviços de terceiro, tá? E eu vou contratar uma pessoa, estou fazendo a licitação ali. Na licitação, como regra, né, já vários entes fazem isso, já vai reservar um valor. Então, eu reservo, faço uma pré-reserva de, por exemplo, 40 mil reais. 40 mil de pré-empenho, por exemplo, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, você vai descontar e essa dotação já vai baixar para 60 mil. Por quê? Porque os 40 mil aqui, ó, já está reservado para aquela despesa que tem a possibilidade de ser feita. Então, é uma garantia ao credor, porque o credor, ele pensa assim, bom, eu estou aqui num processo licitatório, ou empenharam isso no meu nome, significa que tem dinheiro para me pagar. Né? É uma garantia para ele, é uma segurança para ele. Ele pode prestar o serviço tranquilo, ele pode entregar o bem tranquilo, porque existe uma reserva na dotação para ele. Então, o empenho é uma garantia ao credor, é uma reserva de valor na dotação, ok?
Parágrafo 1º, gente. Parágrafo 1º do 59. Esses parágrafos aqui, eles já estão superados pelas regras da LRF. Tanto que, ó, essa Constituição Federal aqui que está citada é a Constituição anterior à nossa, tá? Então, assim, não tem realmente nenhuma aplicabilidade. Mas eu só vou dar uma lida aqui, porque isso está ainda na 4.320 e só para a gente ter essa noção. Então, ressalvado o disposto nessa Constituição aqui, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Parágrafo 2º. Fica também vedado, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato. Então, aquelas regras que a gente tem na LRF, gente, que a gente não pode assumir compromisso que não vai conseguir pagar, a gente não pode assumir compromisso que vai se postergar para mandatos posteriores sem ter dinheiro para pagar, tá? Então, nós temos essas regras lá na LRF. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos de calamidade pública. Parágrafo 4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Então, aqui são regrinhas ali de final de mandato, que nós temos também lá na LRF. Então, essas regras aqui, elas já estão superadas. Elas ainda estão dentro da Lei 4.320, elas não foram revogadas expressamente, mas elas acabaram ficando para trás, acabaram ficando superadas por conta da LRF, ok? Artigo 60 da 4.320. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Sem prévio empenho. Jamais posso ter uma despesa sem ter o empenho antes. Em casos especiais, previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho, gente. Aqui, as bancas exploram isso e elas dizem para vocês que em casos especiais, previstos na lei específica, pode ser dispensado o empenho. Não pode, gente, não pode. Jamais vai ser dispensado o empenho, ok? O empenho, ele sempre vai acontecer. Os estágios da despesa, eles são obrigatórios na sua existência e na sua sequência. Eu sempre falo isso para vocês. Na sua existência e na sua sequência. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho empenho, liquidação e pagamento e obrigatoriamente nesta ordem. Não posso inverter, botar o pagamento antes do empenho, o pagamento antes da liquidação, não posso, tá? Nós temos aí a necessidade de empenho, liquidação e pagamento nesta ordem. Dispenso a emissão da nota de empenho em alguns casos. Por exemplo, quando que eu posso dispensar aqui? Sentença judicial, eu dispenso a emissão da nota. Pagamento de pessoal, eu dispenso a emissão da nota. Juros da dívida, juros e encargos da dívida, eu dispenso a emissão da nota de empenho. Por quê? Porque como é que eu vou, gente, ficaria inviável eu emitir uma nota de empenho para cada pessoa que trabalha para mim, né? Pensa a União emitindo notas de empenho para todos os servidores e empregados públicos que ela tem. Já pensou? Que gasto de energia, de tudo. Então, em casos específicos em que é inviável você emitir a nota de empenho, você dispensa, mas é a emissão da nota que está dispensada e não a emissão do empenho, tá? Não o empenho. No decreto 93.872, nós temos a mesma situação, que é vedada a realização da despesa sem prévio empenho e ele ainda cita o artigo 60. Aí aqui, ó, nós temos uma regrinha. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização da despesa. O que isso quer dizer? A banca,
ela te traz que em caso de urgência, né, em caso de urgência, o ato do empenho poderá ser postergado. O ato do empenho poderá ser feito posteriormente à realização da despesa. Não, contemporâneo vai ser junto, Então, eu vou empenhar, vou liquidar. Tipo, tudo junto, entendeu? Tudo junto. E em casos urgentes que estão caracterizados na legislação em vigor. Contemporâneo é sinônimo de conjuntamente. Então, não é depois, não é antes, é conjuntamente. Aqui nós temos esta ressalvinha no decreto 93.872, tá bom? E no artigo 25, nós temos que o empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar por força de compromisso assumido. Ou seja, é uma reserva de valor. É uma reserva de valor, porque quando eu tenho o empenho, eu necessariamente deduzo. Então, se eu tenho uma dotação 1 no valor de 100, a hora que eu faço o empenho, eu vou deduzir, por exemplo, 40 dessa dotação. E a dotação 1 vai ficar 60. Porque eu necessariamente tenho que deduzir. É a reserva que eu faço em nome daquela despesa. Ok, gente? Ótimo. Nós temos também aqui uma diferenciação entre empenho ordinário, por estimativa, e empenho global. Isso vem em prova e vocês têm que saber. Gente, empenho ordinário são para aquelas despesas com montante previamente conhecido. E cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. Então, aqui, os nossos gastos ordinários, os gastos que a administração já sabe o valor. Por exemplo, pagamento de servidor é um empenho ordinário. Ele sabe exatamente quanto que ele vai pagar e ele paga aquela parcela de uma vez só, todo mês. Então, é um empenho ordinário. Por sua vez, o empenho por estimativa é aquele empenho em que a despesa a gente não consegue determinar o montante. Então, cujo montante não se possa determinar. Quais são os exemplos aqui deste empenho por estimativa? Nós temos aqui gastos que, como regra, ocorrem regularmente, tá? Então, os gastos ocorrem regularmente, mas não possuem uma base constante. Exemplo. Conta de luz, água, telefone, diárias, etc. Passagens também, frete também entra aqui. Por quê? Porque a gente não tem a noção exata de quanto que a gente vai pagar. Então, luz, a base ali, ela não é homogênea, ela não é constante. Cada mês dá uma variadinha. Então, eu faço um empenho por estimativa. Eu penso assim, bom, nos últimos tantos meses, eu pago em torno de 50, 52, 51, às vezes dá 49. Então, eu vou jogar no 51, né? É assim que é a regra, tá? Ele vai fazer um empenho por estimativa, olhando para os anteriores e fazendo uma projeção do que ele acha que vai ter de despesa, tá bom? E aí faz o empenho por estimativa para ter a reserva para pagar, tá? E aí eu vou explicar daqui a pouquinho como que funciona caso tenha estimado para cima ou estimado para baixo. Mas a gente já vai ver como é que funciona. O empenho global, gente, importante aqui também, porque ele tem a característica, né, de atender despesas com montante definido. Então, a gente sabe o montante dele. Só que, qual que é a especificidade? Que são despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Então, a regra aqui é que a gente sabe o montante, mas a gente vai pagar de forma parcelada, tá? Então, deixa eu colocar aqui.
Nós colocamos aqui prestação de serviços, às vezes tá lá, né, de uma forma parcelada. Aluguel, etc. Então, aluguel, gente, aluguel é uma coisa que cai em prova. Por exemplo, ele vai te trazer lá um casinho, só que, na verdade, eu vou falar no próximo slide, porque senão eu vou antecipar aqui o que está no próximo slide. Mas, enfim, aluguel, você já sabe, né, que você fez um contrato lá, fechou um contrato de, digamos, 3 anos. 3 anos pagando aluguel. Então, você vai fazer um empenho global, só que esse empenho global ele vai ficar restrito no ano, tá bom? Ele não vai abarcar todo esse valor aqui dos 36 meses. A gente já vai ver isso. Então, trouxe para você na prova um casinho de aluguel, prestação de serviços, falou para você que está sujeito a parcelamento? Parcelamento se acende a luz do empenho global. Empenho por estimativa, você acende a luz da luz, água, telefone. E o empenho ordinário vão ser ali despesas que a gente vai pagar de uma só vez. Eu até agora vou fazer uma correção aqui com vocês, tá, gente? Vou fazer uma correção. Porque eu comentei com vocês que o salário entraria aqui no ordinário. Mas não vai entrar no ordinário, vai entrar no global. Por quê? Porque são despesas aí que ficam se repetindo, tá? É uma despesa que você todo mês tem que pagar. No empenho ordinário ali, vamos dar de exemplo, melhor assim, vamos colocar de exemplo no ordinário, um serviço específico que a administração pública contratou. Ela contratou um pedreiro para arrumar o muro de uma escola, digamos, tá? É aquele serviço específico que tem começo, meio e fim, ela vai lá e paga de uma só vez por esse serviço. Fez uma compra de determinados bens ali, vai pagar de uma só vez tantos computadores. Empenho ordinário. Por quê? Ela sabe o montante e ela vai pagar de uma só vez. Vamos deixar os salários no empenho global, tá bom? Assim como o aluguel. Porque o aluguel vai se repetindo a cada mês, os salários também. Ok, gente? Então, ótimo. Ressalva feita. Na 4.320, nós também temos o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que vão ser a base do que eu acabei de falar do empenho por estimativa e do empenho global. Então, isso está previsto em lei, por isso que cai, porque isso tem a previsão legal. Então, na lei está escrito que será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Luz, água, telefone, frete, diária, passagem, tudo aí que a gente tem que a gente não sabe muito bem se foi gasto isso de diária, se não foi, se foi usado isso de diária, se não foi, tá? E parágrafo 3º, permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. Isso aqui que eu ia falar ali atrás. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, ou seja, vai passar de um ano, serão empenhadas em cada exercício pela parte nele a ser executada. Isso é bem importante. Porque na prova, se isso aqui cair para você, você vai fazer como? A questão. Te traz lá um contrato de 48 meses de um aluguel. Então, você vai fazer assim, né? 48 meses, mas o aluguel começou aqui, ó. Começou em agosto. E ele vai começar já a pagar o aluguel de agosto, tá? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai fazer o empenho, digamos que isso aqui seja 2021. E aí ele fala, olha, como que vão ser realizados os empenhos? Aí na primeira alternativa ele fala, vai ser empenhado, vai haver um empenho global, vamos dizer aqui que é R$1.000 por mês o aluguel. Vai haver um empenho global no valor de R$48.000. Porque são 48 meses de R$1.000. Então, o empenho global se refere a todo o contrato de 48 meses e o empenho deverá ser feito no valor de 48 mil. Não. Errado. Por quê? Porque você vai ter um empenho global aqui
agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O meu exercício financeiro acaba aqui, gente, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o empenho global de 2021, referente a esse contrato de 48 meses, é no valor de R$5.000. Aí aqui, em 2022, 12 mil. São 12 meses. De novo, 12 mil. E assim por diante, até a gente fechar os 48 meses. Entendeu? Então, você vai sempre fazer um empenho global vezes o número de meses daquele exercício, até fechar aquele exercício. O empenho, ele está restrito no exercício, gente. Porque senão isso aqui vai virar um bolo de restos a pagar. Então, como eu já sei que eu tenho uma duração de 48 meses desse contrato, a cada ano eu empenho o valor a ser pago dentro daquele ano. Isso por previsão expressa do artigo 27 do Decreto-Lei 93.872. Serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Se o contrato foi fechado em dezembro, e digamos, ele já tem que pagar em dezembro, você vai empenhar só R$1.000 no ano de 2021. E você vai começar a empenhar nos próximos anos 12 mil, 12 mil, 12 mil. Aí no último ano lá vai ter que fechar um pouquinho menos para fechar os 48, tá? Então, é muito importante que você faça esse raciocínio na hora da prova, porque a banca vai te induzir a dizer que o empenho global é o valor total do contrato. Total do contrato já no primeiro mês ali, no primeiro ano. Então, você vai ter que falar que não. Em cada ano eu faço um empenho global daquela parcela que vai ser executada dentro daquele exercício, ok? Maravilhoso. E agora, gente? Agora nós temos aqui a situação de um empenho insuficiente, de um empenho que excede um montante ou de um empenho que deverá ser anulado. Então, vamos aqui para essas nossas situações, ver como que a gente resolve isso. Só vou tomar uma aguinha aqui. Pessoal, vocês lembram que eu falei lá no empenho por estimativa? Ele vai jogar um valor que ele acha que é o correto, tá? Então, veja, se eu tenho um valor que foi jogado para baixo, então eu joguei lá o empenho de 50 reais. Vamos jogar em valores bem baixinhos aqui, só para a gente trabalhar mais fácil. Coloquei no empenho 50 reais de luz, mas a conta veio 60. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou necessariamente ter que reforçar este empenho. Então, eu reforço ele por meio de um crédito adicional ali, tá? Ou na verdade, um reforço do próprio manejamento, da própria, esqueci a palavra, uma administração ali dos recursos, né? Uma transferência ali, mas enfim, vamos ter um reforço desse empenho. Quando o empenho excede o montante real, né? Então, eu coloquei um empenho lá em cima, 60, mas a conta veio 50. O que eu vou fazer? Eu vou anular parcialmente. Porque eu vou anular o excedente. Eu não vou anular ele inteiro, vou anular só o que excedeu. E quando que eu vou anular ele efetivamente? Ele vai ser totalmente anulado. Quando, pessoal, o serviço não foi prestado, o bem não foi entregue. Então, vamos colocar aqui. Serviço não foi prestado. O bem não foi entregue.
houve uma irregularidade, tá? Uma ilegalidade, uma emissão incorreta daquele empenho. E aí, pessoal, a gente vai anular esse empenho. E essa anulação do empenho, ela também é feita por uma nota de empenho. Aqui no reforço do empenho, nós vamos, na verdade, empenhar um valor a mais naquela dotação, tá? Então, não vai ser por meio de crédito adicional, igual eu tinha falado. Na minha cabeça, eu estava fazendo um reforço de dotação, né? Tô tão cansada, gente. Na minha cabeça, estava fazendo um reforço de dotação na LOA. Não. Se o empenho foi suficiente, a gente empenha mais uma quantidade ali, faz o reforço daquele empenho, tá bom? Existem, então, essas possibilidades aqui. Joguei um empenho, fiz um empenho abaixo do que deveria ter sido feito, reforço ele, empenho mais um pouco. Excedeu, eu anulo parcialmente. E fiz da forma incorreta, tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade, foi emitido no nome errado, na forma errada, valor errado, o serviço não foi prestado, o bem não foi entregue, eu anulo o empenho. Ok? Existe essa possibilidade e é interessante porque a anulação do empenho é feita também por uma nota de empenho. Então, a nota de empenho, ela serve para formalizar a ocorrência do empenho e a anulação do empenho. Beleza? Ótimo. No decreto 93.872, nós temos algumas situações no sentido de um empenho de uma despesa não liquidada. Aqui, gente, a gente entra um pouquinho lá na parte de restos a pagar. E nós não vimos isso ainda, tá? Isso será visto numa aula específica de restos a pagar, que é uma matéria também que é extremamente importante. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque ele traz a lógica do empenho. Então, é bom vocês saberem. Artigo 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins, salvo quando vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Vencido o prazo de que trata esse item aqui, então, ainda estava vigente o prazo para cumprimento. Vencido esse prazo, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja, de interesse da administração, exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Se destinar a atender a transferências a instituições públicas ou privadas e corresponder a compromissos assumidos no exterior. Então, a regra é que se eu tenho um empenho em que a despesa não foi liquidada até o final do exercício, até 31 de dezembro, ela vai ser anulada, tá? Porque ela não foi liquidada, enfim, não faria sentido eu mandar ela para o exercício seguinte, como um RP não processado, se nem sequer a gente teve liquidação, né? Só que existem possibilidades aqui de você enviar essa despesa para o exercício seguinte. E aí você vai enviar como um RP não processado, um restos a pagar não processados. Por quê? Porque ainda está vigente o prazo para cumprimento da obrigação. Então, por exemplo, eu contratei o serviço dia 20 de dezembro e a entrega vai ser no dia 15 de janeiro. E aí, como é que faz? Se eu contratei, está empenhado no dia 20, empenhei dia 20. Eu vou jogar isso para o ano que vem. O empenho está num ano e o pagamento vai estar no outro. Então, neste caso aqui, em que está vigente o prazo para cumprimento da obrigação, eu não vou anular, eu vou inscrever num RP não processado. Por sua vez, venceu o prazo para cumprir a obrigação, só que está em curso a liquidação. Está em curso a liquidação, não liquidou ainda. Começou a ser entregue aquele bem, começou a ser prestado aquele serviço, mas não terminou ainda, está em curso. Ou é do interesse da administração exigir aquele cumprimento. Então, ela fechou aquele contrato, por exemplo, em setembro, era para ter sido entregue em novembro, venceu o prazo para cumprimento. Não foi entregue ainda.
né? Passou o prazo, tá vencido o prazo, mas foi um negócio maravilhoso que ela fez, né? Comprou vários computadores num valor excelente, tudo, mas houve, por exemplo, um atraso na entrega do correio. Aí o correio não entregou para a fornecedora não entregou para ele. É do interesse dela manter esse contrato? Esses computadores vão chegar, ainda que com atraso? Então a gente inscreve no RP não processado, porque é do interesse da administração manter esse contrato, ok? Se esse empenho da despesa não liquidada se destina a uma transferência a uma instituição pública ou privada, vai manter também. E se ele corresponde a um compromisso no exterior, também vai manter. Então são situações aqui que nós temos em que uma despesa não liquidada, ela não vai ser anulada no dia 31 de dezembro. Então, a gente vai jogar ela para o exercício seguinte como um RP, ok? Mas isso a gente vai ver de novo na aula de restos a pagar. E agora era só essa pincelada aqui que nós tínhamos que dar. O decreto 93.872, ele fala muito sobre essa questão, né? Empenho, liquidação, tudo. Então, ele traz aqui para nós que a redução, no artigo 28, a redução ou cancelamento no exercício financeiro de um compromisso que caracterizou o empenho implicará a sua anulação parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. Então, olha só, eu tenho lá dentro do meu exercício financeiro, janeiro até dezembro, eu fiz um empenho aqui. Eu fiz um empenho aqui no valor de 100, tá? Empenhei aqui um serviço no valor de 100. Aqui em setembro, eu anulei 50 desse empenho. Anulei 50, tá? Opa! Vou ter que botar o valor da dotação, né, gente? A dotação aqui, ó, é 100. Eu empenhei 50 aqui. Quando eu empenho 50 aqui, referente a essa dotação, eu baixo 50 aqui. Então, agora eu só tenho 50 disponível. Beleza? Só que aqui em setembro, eu anulei 30 desse empenho aqui. Anulei 30, porque eu não vou precisar mais. Então, anulei 30, vai me sobrar 20. Esse anulado aqui, ele volta para a dotação. Ele soma na dotação de volta, restabelece o saldo. O que foi anulado parcialmente ou totalmente, volta lá para a dotação. Volta lá e volta a fazer parte daquela dotação, restabelecendo aquele saldo. E aí vai poder empenhar para outra despesa. Não vai ter problema nenhum. Isso daqui, esse cenário aqui, ele é dentro do mesmo exercício financeiro. Dentro do janeiro até dezembro. Então, eu empenhei aqui em abril e anulei 30 em setembro. Fiquei com 20, reverteu para a dotação para eu ainda usar até o final do ano. Beleza? Esse que é o cenário do artigo 28. Mas, e se a anulação da despesa ocorrer após o encerramento do exercício financeiro? O que vai acontecer? Então, nós vamos agora para o próximo slide. Quando a anulação da despesa ocorrer após o exercício, gente, vocês vão ter que parar e pensar, tá? Porque nós vamos ter duas possibilidades aqui. Nós temos a Lei 4.320 e nós temos o MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. De acordo com a 4.320, só com a 4.320, quando a anulação ocorre após o encerramento do exercício, ela é considerada, olha lá, considerada receita do ano em que se efetivar. Em que se efetivar. Então, a anulação da despesa ocorrer após o encerramento do exercício. Seria ali uma anulação de um RP, tá, pessoal? Por quê? Porque aquela despesa, após o encerramento do exercício, ela só vai para o outro orçamento, né? A lógica dela é que ela só vai continuar na forma de restos a pagar.
Por quê? Porque você vai estar na fase de liquidação de pagamento. Então, seria ali uma situação em que você considera a receita do ano em que se efetivar. Por sua vez, o MCASP, ele fala que não. Essas anulações de despesas após o encerramento do exercício, ele fala assim, ó, não devem... Eu vou até colocar de outra cor para vocês não confundirem aqui, gente. MCASP. Então, vamos lá. 1. Não devem ser reconhecidas como receita. Anota que isso é importante. Como receita daquele exercício, tá? Do cancelamento. Consiste, 2. Consiste apenas na baixa da obrigação. Opa. De uma obrigação constituída em exercício anterior, tratando-se de restabelecimento, configurando então um restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de uma receita arrecadada num exercício anterior e não sendo uma nova receita a ser registrada. Então, isso aqui, gente, isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui é bem importante, porque é um entendimento oposto um do outro. Se a banca te trouxer o entendimento do MCASP, você tem que saber que isso é assim. Para o MCASP, anulou um RP, então, o empenho está no exercício anterior. A anulação da despesa ocorreu após o encerramento desse exercício. Então, o empenho está lá, inscreveu como RP. Nesse contexto, não é uma nova receita. Se anulou o RP, para o MCASP não é receita. Para o MCASP é simplesmente uma baixa da obrigação. Eu não tenho mais essa obrigação aqui para pagar. Eu restabeleço um saldo de uma disponibilidade que estava comprometida relativa a recursos arrecadados em exercícios anteriores que iam financiar aquele empenho. Então, eu faço esse restabelecimento e elas não devem ser consideradas como receita. Esse é o entendimento do MCASP. Por sua vez, a 4.320 fala assim, é receita do ano em que se efetivar. E ponto final. É mais fácil você decorar isso aqui, né? Que é receita do ano em que se efetivar pela 4.320 e ponto final. Toda essa parte ali de baixo, se vier, você sabe que é o MCASP. Baixa na obrigação, restabelecimento de saldo numa disponibilidade que estava comprometida relativa a um recurso de um exercício anterior. Não é uma receita. Então, aqui nós temos esta lógica. E a gente tem que ter esse cuidado para efeitos de prova. Se a prova te cobrar um entendimento de um ou de outro, se ela citar o manual de contabilidade, se ela citar que entende-se que a anulação de um RP não é uma receita, ela vai estar baseada no MCASP. Cabe recurso aqui? A meu ver, cabe. Por quê? Porque a lei fala uma coisa e o manual fala outra. E aí, o que prevalece? Né? O que prevalece nisso? Então, tem que ter esse cuidado. Se a banca for bem correta para cobrar, ela vai citar de acordo com a Lei 4.320. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, ela cita. Jogar informação para você sem citar a fonte é complicado aqui. Por quê? Porque nós temos dois entendimentos opostos, tá? Com base em lei e manual. Então, tem que levar isso para a prova, essas situações diferenciadas aqui, tá? Então, são diferentes os entendimentos. Beleza, gente? Passando aqui para frente. O instrumento de contrato, pessoal, ele vai ser facultativo em algumas situações. Então, aqui, eu já trouxe para vocês aqui, ó,
a nova lei de licitações, tá? Porque essa daqui é a lei 8666, artigo 62, e a nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021, ela já tem também ali no artigo 95 uma previsão idêntica à do 62. Então vamos lá, vamos já ler na nova, tá? O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho da despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviços. Nesses casos aqui, então, a gente pode substituir pela nota de empenho. Então, sendo um instrumento de contrato facultativo, pessoal, que é o caso aqui do 95, da nova lei de licitações, e do 62, da 8666, neste caso, pode haver a substituição do contrato da licitação pela nota de empenho. Nesse caso, o empenho aqui, né, essa nota vai representar o próprio contrato. Então, agora, se você não sabia o que era essa nota de empenho da despesa, se você falava, lia isso, né, lá na lei de licitações e não entendia direito, ó, aqui também ela citava, ó. É isso, a nota de empenho é quando nós temos, no momento em que se empenha, que se reserva o valor na dotação, dentro ali no âmbito de uma licitação, dentro de uma licitação a gente já pode ter o pré-empenho, uma reserva da reserva, né, que seria ali uma garantia maior ainda para o licitante. Então, nós temos essa figura do pré-empenho também, mas a nota de empenho ali, ela vai configurar o contrato. Então, a nota de empenho ela é emitida quando você faz o empenho, quando você reserva aquele valor na dotação, que configura uma garantia para aquela pessoa que está contratando com o poder público. Ok? Então, ótimo! Finalizamos aqui, então, esta parte de empenho, que é uma das maiores que nós temos aqui nos estágios da nossa despesa, tá bom? Então, no próximo bloco, nós falaremos sobre a liquidação. Então, o estágio da execução, liquidação. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.